Graça e paz, povo lindo e abençoado, amém? Seja muito bem-vindo à nossa celebração desta noite, que o Espírito Santo de Deus continue falando, ministrando aí ao seu coração, de forma poderosa, amém? Minha irmã me procurou, ela pediu, gostaria de dar um testemunho breve, irmã, por gentileza. Se você está com a sua Bíblia, eu quero convidar você a abrir lá em Atos, capítulo 2, a partir do versículo número 42. Obrigada, pastor. Eu queria convidar o Toninho e a Rosana aqui, que eles fazem parte de um fato que aconteceu com a gente. E eu quero falar para vocês, assim, que há uns 15 dias atrás, quarta-feira que vem, faz 15 dias, a gente foi em Vilhena, que minha mãe, todos sabem, ela é acamada, e daqui de Comodoro eu teve que morar para Vilhena por conta de recursos. Aí ela mora lá com meu irmão. Aí a gente sempre está indo lá, né, para visitar ela. E nesse dia, decidimos ir eu e minha irmã, a Rosana. Daí a gente ia com o meu carro. Aí o Toninho falou assim, não, eu vou com vocês. Aí, tá, tudo bem, vamos com o meu carro, que o carro dele, acho que estava com um barulhinho lá, não sei. Aí, vamos com o meu carro. Ele falou, não, vamos com o meu. Aí deixei meu carro na casa deles e a gente foi. Fomos, beleza, fizemos a visita para minha mãe. A gente ficou tão feliz de ver minha mãe bem, meu pai bem. E a gente estava vindo embora, o Toninho vinha cantando um louvor, e eu vinha orando, falando com Deus, porque a gente tinha conversado um assunto, e eu estava assim, conversando com Deus, pedindo um direcionamento. E, de repente, o trânsito estava livre, para trás e para frente, e duas carretas vindo na nossa frente. O Toninho abriu para ultrapassar, a carreta que estava vindo logo na nossa frente, não sei se não viu alguma coisa, fechou literalmente, não teve o que fazer. E o Toninho tentou segurar de todas as formas e não conseguiu. E Deus colocou na mente dele para ele lembrar que, se ele freasse, o carro capotaria. Nesse momento, foi tão rápido que o carro foi roçando todas as árvores. Tem um vídeo depois, se alguém quiser, eu mando para ver, que eu fiz o vídeo, a situação com o carro e onde o carro foi parar. Em nenhum momento a gente desesperou. A gente só falava, Deus controla esse carro, Deus controla esse carro, Deus toma o volante. E a gente sentia, os três, sentia que Deus estava ali com a gente. E assim, todas as vezes que nós, cristãos, formos sair para algum lugar, colocar o Deus como, se eu for um condutor, como colocar Deus como o segundo passageiro, mas ele o primeiro a entrar no carro. Então, a gente acredita que Deus estava no volante, sobre as mãos do Toninho. Até depois ele falou assim, nossa, ainda bem que eu estava com duas mulheres fortes. A gente não se desesperou, a gente chorou depois, mas de gratidão. Eu saí do local, pulando no meio do asfalto, gritando, dando glória a Deus, que os carreteiros pararam, achando que eu estava pedindo socorro. E eu estava glorificando a Deus, porque Deus estava ali, eu olhava para o céu, que eu queria ver Deus. Então, assim, o carro acabou, deu PT, né, Toninho? Deu PT. E aí, Deus cuidou no mínimo detalhe. Eu não tinha seguro do meu carro. O carro dele tinha seguro. Seria... se Deus não tivesse ali, seria perda física e material. Como Deus estava no comando sempre, nem teve nenhum arranhão, nem um de nós três. E o carro dele deu PT. Mas como ele tinha o amparo da lei, que é o seguro, então Deus cuidou no mínimo detalhe. Resultado, eu que nunca fiz seguro, corri e já fiz seguro do meu carro. Amém, glória a Deus. É um livramento aí da parte do Senhor, irmãos. Louvado seja Deus por isso. Amém? Se você está com a sua Bíblia aí, eu quero convidar você a ler comigo Atos capítulo 2, a partir do versículo de número 40. E depois nós vamos assistir mais um vídeo aí sobre a célula. Atos capítulo 40, capítulo 2, a partir do versículo 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos.
à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém, queridos? Pai amado, Deus querido, fala conosco, Pai, através da Tua palavra, e apesar de mim, Senhor, edifica a Tua igreja. Fala com cada um aqui, cada um o Senhor conhece a necessidade, Pai, de cada um, de cada uma. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem passar o videozinho, por gentileza? Oi, gente, eu sou a Viviane da Célula Maranata, essa aqui é a minha família. Já faz algum tempo que a gente frequenta a célula, né? Lá é um lugar onde a gente renova a nossa fé, é um lugar de aconchego e carinho de família. Hoje nós somos uma família Maranata, né? Essa aqui é a Nicole, minha filha, meu filho Murilo e meu esposo Jean. Pois é, pessoal, a Célula Maranata para nós, ela tem se tornado uma família que Deus nos deu, né? Através da Célula Maranata, junto com um dos nossos líderes, né? E minha esposa Viviane, que encontrou o amor de Cristo primeiro, e aí com a ajuda dos nossos líderes conseguiu fazer com que eu encontrasse o caminho da fé também. Então hoje sou convertido a cristão na Primeira Batista de Comodoro. Recentemente desci o batismo das águas, e foi graças à célula que eu encontrei esse caminho, que consegui alcançar essa graça eterna e trazer toda a nossa família também para o amor de Cristo. Então hoje nós somos uma família de cristão, nós somos uma família onde que tudo que tem de acontecido de bom, de melhor na nossa vida, graças a Deus, graças a essa bênção divina que a gente tem encontrado, não só na igreja, mas também na célula, e tudo isso a gente deve a Deus e nossos líderes, os pastores, o pessoal da célula, que tem sido só bênção na nossa vida. Nós amamos a nossa célula Maranata! Amém. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Glória a Deus. Nós estamos chegando aí ao final da nossa série de mensagens, Eu Amo a Minha Célula, né? E até aqui nós aprendemos, irmãos, por que a célula é importante, por que nós amamos a célula, por que é importante fazer parte da célula, não é? Como a gente precisa ser um Barnabé na vida daqueles que são novos na fé, para que possamos ajudá-los a permanecer, a ficar firmes na fé depois da sua decisão ao lado de Cristo. E a célula é esse lugar. Como também aprendemos que na célula e através da célula precisamos resgatar os soldados feridos, aqueles que caminharam conosco, né, na linha de frente, e por alguma razão foram atingidos pelo inimigo e agora não estão mais. Mas cabe a nós que ainda estamos nessa caminhada, o que? A oferecer aí o socorro, o amparo, estender as mãos e levantar aqueles que estão caídos, né? Então nós somos, irmãos, uma igreja em célula. Eu acredito na célula. Eu acredito que a célula é a última estratégia para a grande colheita. Eu acredito que Jesus está perto de voltar, e Ele está levando a igreja às suas raízes, Ele está levando a igreja ao seu princípio, aquilo que Ele estabeleceu lá no Novo Testamento, através do seu ministério, depois através da vida dos apóstolos, que é a celebração, a grande celebração no templo, mas também as reuniões pequenas, de casa em casa, onde somos ministrados, onde somos ensinados, onde somos mobilizados a colocar os nossos dons em ação. É ali na célula, querido, onde a igreja acontece de fato. Por quê? Porque aqui na celebração nós reunimos, nós celebramos, nós adoramos, nós recebemos a palavra, testemunhamos, mas é na célula que nós vivemos a vida cristã, é na célula que nós vivemos a fé na prática, e é ali que Deus ordena a bênção de uma maneira sobrenatural. É na célula que nós experimentamos o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Jesus que habita a minha vida, edifica a sua vida, e o Jesus que habita em você, edifica a minha vida.
Então, por isso, nós falamos sobre célula, por isso nós vivemos a célula, por isso nós desafiamos você que ainda não faz parte de uma célula, vá fazer parte de uma célula. Você que já faz parte de uma célula, nós estamos conclamando, desafiando você a ir um novo nível. Abra a sua casa para uma célula, lidere uma célula, venha cuidar de pessoas também, porque é assim que Deus vai usar poderosamente a sua vida. Muitas vezes a gente fica procurando oportunidades na igreja. Olha, pastor, eu queria tanta oportunidade para servir. Irmão, numa igreja em célula, o que não falta é oportunidade para servir, porque cada casa pode ser uma igreja, e cada crente é um ministro, aonde vai ser usado por Deus para expandir, para levar o reino de Deus às pessoas que ainda não conhecem Jesus. E hoje, querido, nessa última palavra da nossa série, eu gostaria de falar com você, eu gostaria de comentar com você sobre o poder do purê de batatas, não é? Hoje nós vamos falar de purê de batata. E se você acha que a igreja não é culinária, hoje você vai ter aí uma aula de culinária. Quem gosta aqui de purê de batata, levanta a mão. Diga assim, glória a Deus. Irmão, purê de batata com um bifinho bem passado, meu Deus do céu, né? Ou com um assado, é muito bom, né? É muito bom o purê de batatas. Mas eu pergunto para você, quantos aqui sabem fazer um purê de batata? Já diminuiu um pouco as mãos aí, não é? E qual é o segredo, irmão, para o purê ficar bom? Vamos ver se você sabe mesmo. Qual que é o segredo para o purê ficar bom? Qual que é? Tempero? Amassar? O amor? É igual o caldo sazon, sazon o importante é o amor. Qual que é o segredo, irmão, para o purê ficar bom, top? Tudo isso que os irmãos falou é muito importante, o tempero, o amor de quem está preparando, mas assim, o segredo fundamental é que a massa fique o quê? Homogênea, não é verdade? É que a massa, ela fique o quê? Homogênea, né? Que ela fique ali bem amassadinha, bem unida, bem ali, chama-se amalgamada, ou seja, as batatas elas estejam bem amalgamadas, ou seja, misturadas, irmãos. Então, uma massa homogênea, ela fala de uma mistura onde os seus componentes estão o quê? Uniformemente distribuídos, resultando em uma única fase visual e sem separação de partes, o quê? Distintas, né? Então você vai lá, né, e hoje nós vamos ver passo a passo aqui como faz o purê, e aí, mas o resultado para ele ficar bom é que essa massa fica o quê? Homogênea, ela não pode ter separação, né? Não pode ficar aqueles carocinhos no meio, né? A massa tem que ficar o quê? Bem homogênea, ela tem que estar o quê? Os seus elementos bem misturados. Qual é a característica de uma massa homogênea? Primeiro, fala assim, uniformidade. Ou seja, todos os ingredientes eles estão distribuídos igualmente na massa, não é verdade? Não pode estar sem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas todas têm que estar o quê? Ali uniformemente. Uma única fase, ou seja, que não seja mais possível identificar a olho nu os componentes, não é verdade? Vai a batata, vai ali o sal, o tempero, vai a margarina, mas você tem que mexer ele de um jeito que ele fique só uma fase. Você não veja mais a margarina, você não veja mais o sal, você não veja mais as batatas, mas ela fica o quê? Apenas uma massa. Isso chama-se o quê? Fase única, né? Onde os elementos eles estão o quê? Bem misturados, ele tem uma única aparência. E sem o quê? Sem essa separação visual, não pode ter separação, né? Não pode estar lá um pedaço aqui, um pedaço ali, não é? Está ali o sal, a bolota do sal e tal, tudo tem que estar o quê? Ligado. Então, quando a gente fala sobre o quê? Sobre uma massa homogênea, é sobre isso, é igual o bolo, né? Você vai fazer o bolo, você mistura lá o sal, o ovo, o açúcar, o leite, o trigo, né? O fermento, mas você bate eles todos o quê? Até que fique o quê? Homogêneo, né? Põe lá o fermento e aí você leva para assar tudo isso. Então, para que o purê ele fique bom, é fundamental que a massa fique homogênea. Mas talvez você fale assim, pastor, mas beleza, mas o que isso tem a ver com a igreja? Você vai ver que fazer purê hoje, irmão, tem tudo a ver com a igreja também. Por quê?
Porque assim como para que o purê dê certo, para que o purê fique saboroso, fique muito gostoso, a massa tem que estar homogênea, para que a igreja cresça, irmão, para que esta igreja alcance esta cidade para Jesus, para que esta igreja seja a manifestação do reino de Deus aqui em Comodoro, aqui nessa localidade. A igreja precisa estar unida, a igreja precisa avançar em unidade. Nós precisamos ser um só coração, um só pensamento, uma só mente. Por quê? Porque é só quando a igreja avança em unidade, é só quando ela está unida como um purê de batata, é que nós vamos ver o quê? A manifestação da glória de Deus, a manifestação da vida de Deus no meio da igreja, por meio da igreja e através da igreja. A igreja, querido, ela não cresce sem unidade. A igreja, ela não avança sem unidade. A igreja, querido, ela não atrai as pessoas para Jesus sem unidade. Uma igreja dividida, cheia de brigas, relacionamento entre os membros rompidos, não prospera, não cresce, não avança, não faz a diferença onde Jesus colocou ela para existir, irmão. Não adianta. A igreja, ela pode ter o louvor top, a igreja, ela pode ter uma pregação top, pode ter um pastor top, pode ter uma estrutura top, a gente pode fazer um prédio aqui e colocar, como a gente sonha, painel de LED, fumacinha, ar-condicionado, cadeira confortável para sentar. A igreja pode ser top em todos os aspectos, irmãos, mas se ela não for uma igreja unida, se ela não for uma igreja que tem só um coração, um só propósito, uma só mente, ela não vai prosperar, ela não vai crescer, ela não vai avançar, irmãos. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, quando nós olhamos para a igreja de Atos, nós vamos perceber, irmãos, que a unidade, ela era um valor inegociável na igreja primitiva. Você pode ler o livro de Atos de capa a capa, e você vai sempre perceber que a unidade era um valor inegociável. Aqueles irmãos, eles trabalhavam pela unidade, aqueles irmãos se dedicavam à unidade, aqueles irmãos protegiam a unidade da igreja, aqueles irmãos se dedicavam à unidade da igreja. O texto que nós lemos fala sobre isso, como outros textos também. Olha o que diz Atos 4:32, da multidão dos que creram, uma era o quê? A mente e o quê? Veja bem, irmãos, a igreja era o quê? Uma grande multidão. O texto que nós lemos é o contexto em que Pedro, prega aquele sermão no dia de Pentecostes, depois que o Espírito desceu sobre a igreja. E depois que Pedro prega, irmãos, numa ousadia, no poder do Espírito Santo, a Bíblia diz que mais de 3.000 vidas, mais de 3.000 pessoas entregaram a vida para Jesus naquela noite. Imagina, irmão, que culto poderoso. Pensou? Nós fazemos um culto aqui em Comodoro, ali na praça, no ginásio, e o pastor prega e faz o apelo, e 3.000 pessoas entregam a vida para Jesus no mesmo dia. Puxa, não ouvi nenhum glória. Meu Deus, irmão, isso é meu sonho. Pensou pregar 3.000? Vamos lá, vem gente, vem para Jesus. Aquela multidão vem correndo. Mas veja bem, ao mesmo tempo que a igreja era uma multidão, ou seja, era uma diversidade, havia pessoas de várias idades, haviam pessoas de várias classes sociais, haviam pessoas de vários níveis intelectual. A Bíblia diz que a igreja era uma só mente e um só coração, ou seja, eles caminhavam em unidade de propósito, eles caminhavam em unidade de visão, eles caminhavam em unidade do coração. Havia um só coração naqueles irmãos, na vida daquelas pessoas. Olha só o que diz ainda, Atos 2:44, o texto que lemos. Todos os que criam mantinham-se o quê? Unidos. E tinham tudo o quê? Em comum. Veja bem, irmãos, aqueles irmãos não estavam apenas juntos, aqueles irmãos estavam unidos uns com os outros, porque uma questão é estarmos juntos. Aqui nós estamos juntos nesta noite, nesse culto, nessa celebração, irmãos, mas é na célula que nós nos unimos. Por quê? Porque é no grupo pequeno, na convivência, em que abrimos o coração, em que
confessamos os nossos pecados, compartilhamos as nossas lutas e recebemos ministração, recebemos oração, recebemos palavra, e ali, no pequeno grupo, é onde nós nos unimos. Veja bem, igreja, nós podemos ser um grande saco de batata e não ser um purê. Sabia disso? E há uma diferença entre um grande saco de batata e um purê de batata, sim ou não? As batatas estão tudo juntinhas, não é verdade? Mas elas são um purê? Não. Apesar de estarem unidas no saco, por causa do saco, elas não estão o quê? Em unidade. Elas não têm o quê? Uma mistura ali. Então veja bem, unidade era o valor da igreja de Jerusalém. Olha o que diz Atos 5:12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam o quê? Se reunir no templo, no pórtico de Salomão. Ou seja, eles costumavam estar juntos, eles costumavam investir na unidade. A unidade era um valor inegociável para a igreja primitiva. Por isso eu pergunto para você, querido, você já parou para pensar no que é que atrai as pessoas para Cristo? O que atrai as pessoas e desperta nelas o desejo de fazerem parte desta igreja, o desejo de fazerem parte da família da fé? Não é, querido, o prédio, não é o louvor, não é muitas vezes a pregação. O que mais toca o coração das pessoas, o que mais instiga nelas o desejo de fazer parte desta família é a unidade que ela vê no meio do povo. É um só coração, um só pensamento, uma só palavra, uma só mente. O povo vê assim, mas como que esse povo pode estar unido? Apesar de serem diferentes, de terem opiniões diferentes, de estarem em posições diferentes, eles caminham numa unidade de propósito, numa unidade de palavra, numa unidade de pensamento, numa unidade de coração. Só pode Deus estar nesse lugar. Então eu quero fazer parte disso. Agora, quando a igreja, irmãos, ela é uma tribo, onde cada grupinho, cada pessoa, puxa para um lugar, quer ver o seu querer, a sua vontade prevalecendo. Quando a igreja ela é um grupo onde só tem briga, onde só tem contenda, onde o irmão está magoado com o outro, onde o irmão fala mal do outro, onde o irmão muitas vezes ataca o outro, irmãos, as pessoas se afastam, porque ninguém quer fazer parte do ambiente de contenda, de dificuldade, de luta, de briga, de disputa. As pessoas querem fazer parte de um lugar onde haja paz, harmonia, alegria, onde haja a presença do Senhor sobre a nossa vida. Então, querido, o que atrai as pessoas para nós, para a vida da igreja, para fazer parte da igreja, são duas coisas. Primeiro, a vida do Espírito. A vida do Espírito Santo, o fluir de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus. Por isso, como igreja, nós temos sempre motivado os irmãos, nós temos sempre encorajado os irmãos, busque o Senhor, tenha tempo com Deus, tenha intimidade com Deus, ore, busque, jejue, tenha essa vida de Deus. Por quê? Porque essa vida de Deus em você é que atrai as pessoas para Cristo, é que atrai as pessoas para Jesus, querido. Quanto mais você tem de Deus, mais Deus vai se revelar através de você e vai tocar a vida das pessoas. Mas uma segunda coisa que atrai as pessoas para a vida da igreja é a vida do corpo, é a qualidade dos relacionamentos que há dentro da igreja, irmão. Por isso eu e você precisamos o quê? Perseverar na comunhão. Eu e você precisamos o quê? Proteger a comunhão da igreja. Eu e você precisamos o quê? Trabalhar pela comunhão da igreja, irmãos. Por quê? Porque é quando há comunhão que o Senhor se manifesta e a vida de Deus atrai as pessoas. Então a minha pergunta para você é: como você tem lidado com a comunhão da igreja? Você promove a comunhão? Ou você tem quebrado a comunhão? Você é uma pessoa que agrega pessoas? Ou você é uma pessoa que espalha a pessoa? Você é um pacificador? Ou você é alguém que espalha contenda?
Você já parou para pensar nisso? Será que eu estou trabalhando para a unidade e para a comunhão da igreja? Porque a igreja não é apenas um lugar para se frequentar, mas é uma família para se pertencer. Ser igreja é amar, é estar unido, não só juntos, mas em unidade. Igreja é ser um. Unidade é como o purê de batatas, e não um saco de batata. É misturar a vida, é andar junto. Igrejas são pessoas que se amam, andam juntas, ajudam-se mutuamente. Igreja é amor e cuidado, é ser família e não apenas ajuntamento. Famílias são irmãos se amando e se ajudando. Fomos adotados pelo mesmo Pai, por isso fazemos parte da igreja. E fazer parte da igreja é amar a Deus, amar o próximo como eu amo a mim mesmo, irmãos. Então eu tenho que trabalhar essa unidade, eu tenho que trabalhar essa comunhão, para que os relacionamentos, eles sejam fortes, os relacionamentos, eles sejam saudáveis, os relacionamentos, eles sejam edificantes para a minha vida, mas também para a vida da igreja, para a vida do meu irmão, para a vida da minha família, para a vida da família do meu irmão. E como a gente trabalha para isso, querido? Como é que nós podemos desenvolver relacionamentos profundos? É por isso que eu quero usar com você hoje o exemplo do purê, para você entender como é que eu e você podemos contribuir para a comunhão da igreja. E a palavra comunhão na Bíblia é uma palavra muito ampla. A palavra do grego é koinonia, e não há uma palavra na língua portuguesa que consiga definir, que consiga descrever o que é koinonia. Então, koinonia é mais do que comer junto, koinonia é mais do que estar junto. A ideia da palavra koinonia é repartir a vida com o outro, é repartir as alegrias, é repartir as tristezas, as frustrações, as lutas, mas também as vitórias, as bênçãos. Então, é muito mais do que só estar junto, é estar na vida um do outro, é vida na vida, e assim nós vamos edificando. Mas como nós trabalhamos para isso, pastor? Eu quero usar o exemplo do purê de batatas. Então, se você não sabe fazer um purê, toma nota, porque você vai sair daqui aprendendo sobre comunhão e como fazer um purê delicioso, se você não sabe. Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo, querido, para se fazer o purê? Primeiro, a panela. Sim ou não? Você vai pegar uma panela na sua casa, né? Uma boa panela, e você vai fazer o quê? Você vai o quê? Colocar água nela, mas tudo começa o quê? Com a panela. Por quê? Porque sem panela não tem purê. Então, qual é a panela do purê na igreja, irmãos? A panela do purê na igreja é a célula. A célula é essa panela, irmãos. É na célula onde nós vamos estar reunidos. É na célula onde nós vamos estar unidos, querido. Então, eu e você temos que entender que a minha célula, a sua célula é essa panela. Não há como termos comunhão verdadeira, frequentando apenas as grandes reuniões da igreja. Relacionamentos profundos são gerados na célula. A célula é o ambiente onde os nossos vínculos são gerados, onde nossos relacionamentos são consolidados, tratados e curados, irmãos. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vamos ver isso. Ela estava reunida na grande celebração, estava reunida no templo, estava reunida ali aos pés dos apóstolos, mas ela também estava reunida de casa em casa, num grupo pequeno, onde eles eram ministrados uns pelos outros. E presta atenção, eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje, irmãos. O primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento foi ser escrito 50 anos depois de Jesus. Então veja bem o que eles tinham. Eles tinham os escritos do Velho Testamento e os ensinos que Jesus ministrava. Então eles compartilhavam esses ensinos, eles compartilhavam essa experiência nas casas, e ali eles eram edificados, até que começou a ser escrito os evangelhos, começou a ser escrito as cartas, e essas cartas começaram então a circular, mas era assim que eles viviam. Por quê? Porque essa era a panela, essa era onde estava a união. Por isso que a Bíblia vai dizer em Atos 2:47, regularmente eles adoravam juntos no templo todos os dias. Reuniam-se em grupo pequeno nas casas para o quê? A comunhão. Então é a célula que
nos une, irmãos. É a célula que faz a gente estar juntos. Esses irmãos não se reuniam apenas no templo, mas também de casa em casa, todos os dias. Era no ambiente das casas, nas células, que eles iam sendo transformados em um só coração, um só pensamento, um só propósito. Ou seja, em outras palavras, eles iam se tornando o quê? Um purê uniforme. Uma massa homogênea, querido. Então, por isso, é importante eu e você fazermos parte da célula, irmãos. A reunião da célula é mais do que aquela reunião que acontece na quarta, na quinta ou no sábado. A reunião da célula é muito mais do que aquela 1h30, onde você louva, onde tem o quebra-gelo, onde você compartilha a palavra, onde você testemunha de Jesus, onde você ora e recebe oração. A reunião da célula, a comunhão da célula vai além daquilo. É quando a célula, irmãos, ela se reúne além daquela reunião, para os irmãos ministrarem na vida um do outro, para que vocês estejam juntos. Então é assim que nós estamos sendo um purê. É à medida que nós, o quê? Convivemos, é um momento que a gente investe nessa convivência mais próxima dos nossos irmãos, daquela célula com qual nós fazemos parte, irmãos. Então essa é a verdadeira reunião da célula, é quando eu mando uma mensagem para o irmão. Durante esse tempo você teve aí a tarefinha de mandar uma mensagem para o irmão, você teve a tarefa de orar, uma semana, o amigo secreto de oração, tudo isso para que gere esse purê, para que você se importe com o outro se importe com você, para que você seja canal na vida do outro, o outro seja canal na sua vida, querido, para que nós se tornamos o quê? Um purê, um só coração, um só pensamento, uma só alma, chorar com os que choram, mas também se alegrar com aqueles que se alegram. Então você precisa de uma panela. E você não vai conseguir criar relacionamentos profundos se você vem só no culto de domingo, se você vem só no culto da terça-feira. Você precisa estar numa panela. Segundo, as batatas. Fala assim, as batatas. Só tem purê de batata se tiver o quê? As batatas, né? Então, quando você vai fazer um purê, você primeiro vai lá, separa a panela, depois você vai lá e pega o quê? As batatas, né? E quem são as batatas, irmãos? As batatas são as pessoas. Diga assim, a batata sou eu, é o meu irmão, é a minha família. Irmão, não há como ter purê de batata sem batata. A célula ela não funciona sem pessoas. A célula não funciona sem a sua presença. Você precisa estar lá. Você precisa fazer parte da célula, meu irmão, minha irmã. Por quê? Porque é só quando você faz parte, é só quando você assume o compromisso da convivência, o compromisso de fazer parte, é que se pode se construir, é que pode o que? Fazer o purê de batata. Então as batatas são cada um de nós, com as nossas diferenças e particularidades, nossas virtudes e defeitos, nossos pontos fortes e pontos fracos, ou seja, Deus usa tudo em nós, irmãos, para abençoar a vida do outro. Usa as suas virtudes, as suas qualidades, os seus dons, mas usa também os seus defeitos. Eita Deus, e é aqui que Ele nos pega. Porque a célula é esse lugar de convivência, irmão. E deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você fique preocupado, pastor, lá na minha célula tem hora que sai umas faíscas, lá na minha célula parece que tem hora que... Irmão, célula é isso mesmo. Porque convivência, onde há transparência, irmão, convivência onde há sinceridade, vai ter hora que vai sair umas faísca, lixa com lixa. A Bíblia diz lá em Provérbios 27:17, assim como o ferro afia o ferro, o irmão afia o outro, irmão. Então manda uma palavra, você está lá, meu Deus, meu irmão, para de chorar, fica firme. Esse irmão é insensível, é aquele irmão que fala demais, é aquele irmão sem noção, aquela irmã sem noção. Você fala, meu Deus do céu, se não fosse o Espírito Santo em mim, eu voava nesse irmão agora, eu promovia ele para o céu mais cedo. Sim ou não? Ou é só o pastor que sente isso, irmão? Porque tem algumas ovelhas que falam assim, oh Deus, já está na hora, leva, abençoa, Senhor, promove, para o céu, Querido, mas é nessa convivência,
é com pessoas que nós crescemos. E veja bem, agora preste atenção no que eu vou dizer para você, irmão. Isso aqui é extremamente importante. Para desenvolvermos relacionamentos, nós precisamos estar dispostos a nos relacionar. Essa disposição ao relacionamento, ela é clara na vida da igreja de Atos, irmãos. Olha só o que diz o texto. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase o quê, irmãos? 3.000 pessoas. Eu gosto dessa tradução pessoas, irmãos. Eu não gosto da tradução alma, sabe por quê? Porque alma dá uma ideia assim, de um ser elevado, não é verdade? Oh, a minha alma, uma áurea, né? Em cima da minha cabeça de santidade. Oh, que alma benevolente. Agora, quando fala pessoa, irmão, fala a gente da integridade. Espírito, alma e corpo. Fala da gente com as suas qualidades, virtudes, mas também com os nossos defeitos. Com os nossos desafios, com as nossas crises. E é nessa convivência, irmãos, é que eu preciso decidir perseverar. Olha o que a Bíblia diz, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e o quê? Agora você sabe o que significa perseverar, irmão? O que é perseverar? Investir, se esforçar, se dedicar. É uma coisa que tem um custo para nós. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, fazer parte da célula tem um custo. Tem que ir. Você chega do trabalho lá, né, 6 horas, 7 horas, né, e você está quebrado, quebrada, cansado, cansada. Você o dia todo ouvindo ali do patrão na orelha, e corre daqui, e problema, e BO para resolver. Aí você fala, hoje tem célula. Ah, não vou não. Estou tão cansado. Estou tão cansada. Tenho roupa para lavar. Comida para fazer, é assim, eu vou ficar aqui em casa, e aí você desiste da convivência. Conviver, irmãos, exige esforço, exige pagar o preço, exige renunciar, exige abrir mão da minha vontade, para ver a vontade do outro se cumprindo. Se abre mão, querido, muitas vezes, das minhas esquisitices, do meu gosto, para conviver com o irmão, para ser edificado por ele, e para também receber através dele, irmãos. Então nós precisamos entender isso, que ser um purê de batatas não cai do céu na minha célula e na sua célula, vai exigir de mim e de você perseverança. Eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que pagar o preço, como na convivência em casa, irmão. Bom se fosse se em casa as coisas acontecessem só do jeito que eu gosto, na hora que eu gosto. Não seria bom demais? Só que você ia viver a vida toda sozinho. Porque se está acontecendo isso na sua casa, deixa eu dizer uma coisa para você, todo o resto do povo está anulando para viver a sua vontade. Isso não é um relacionamento saudável. Num relacionamento saudável, tem dia que eu não quero fazer. Tem dia que eu não quero sair de casa. Eu queria ficar lá, sentado. Só que aí a esposa fala, bem, nós podíamos passear hoje, né? E para nós que é aqui, irmão, passear você vai para onde? Venena. 100 quilômetros para ir. 100 quilômetros para voltar. Você já está quebrado, cansado, você não quer saber de nada. Você tem que ir, você vai. Para fazer o quê? Eu queria lá na cafeteria tomar um café. Vamos então. Aí você vai lá na cafeteria tomar um café. Você não enche a barriga, porque os trem que tem lá é só uns trem que pequeno. Só tem preço. Você nem pode reclamar do preço, porque senão vira uma tragédia o passeio. Você pega lá uma empadinha, R$20. Você fala, mas gente, que roubo. Porque esse R$20 comprava pão e mortandela e tubaína e enchia a barriga com isso. Mas você tem que ir. Você vai.
E aí, vamos para isso, vamos para lá, vamos para cá, vamos. E aí que você vê, deu 9 horas, 10 horas da noite. Fala, agora eu tenho que voltar. Você vem babando. De sono. Mas alguém ficou feliz. É a convivência. Porque amanhã é ela que vai fazer o que você gosta. Agora hoje é eu. Agora vamos para cá. E aí tem os caras que gostam de pescar, gostam não sei do quê, vai para o meio do mato. Tem umas mulheres que não gostam, mas ela vai. Por quê? Porque é convivência, irmão. Eu tenho que pagar o preço. Eu tenho que pagar o preço de engolir a minha vontade, de fazer a vontade do outro, de muitas vezes sofrer, e sofrer rindo. O outro está feliz. Mas é o que abençoa a convivência. Na célula também é assim. Na igreja também é assim. Eu insisto em conviver, porque muitas vezes aquele irmão me chateia, muitas vezes o irmão me fere, muitas vezes o irmão me incomoda. Por quê? Porque o defeito que eu vejo nele está em mim também. E eu não quero, é como se eu estivesse me olhando no espelho. Mas eu tenho que investir nessa convivência. Por quê? Porque não faz purê sem batata, não faz purê sem vidas, não faz purê sem pessoas, e as pessoas na sua diversidade, irmãos, porque a unidade não é uniformidade, cada um com a sua perspectiva, cada uma com a sua visão, mas todos em unidade, debaixo de um mesmo propósito, uma mesma visão, a mesma direção. Por isso tem dia na cena que o irmão compartilha, não tem nada a ver, você fica com a raiva, não é assim? Fala, meu Deus do céu, aonde esse irmão tirou esse trem? Eu ia confessar um negócio que não vou confessar, não. Deixa para lá. Vamos para frente. Então, veja bem, querido. Essa é a convivência. Faz parte. Por quê? Porque eu preciso de pessoas. Diga assim, eu preciso de Deus, mas eu também preciso de pessoas. Você precisa de pessoas, irmãos. Por isso, na célula você precisa conviver. Eram pessoas. Terceiro, água e fogo. Então, depois das panelas, depois da batata, você precisa agora o quê? Você precisa de água e você precisa o quê? Colocar no fogo para ferver, né? E deixa eu dar uma dica para você aqui. Não coloque as batatas com a água fervendo, porque senão ela vai dar aquela, vai ficar aqueles, tipo um negocinho lá, um farelinho. Mesmo que você bata lá, vai ficar. Então, você tem que colocar com a água fria. Coloca lá no fogo, coloca a água, e a água e o fogo vai fazer o quê? As batatas o quê? Ferverem e o quê? Amolecer. Né? Por quê? Porque você só vai conseguir fazer a massa se as batatas estiverem o quê? Moles. Porque se a batata estiver dura, se ela não estiver cozida, se ela estiver crua, não vai ficar bom. Então veja bem, querido, o que é o fogo e a água? A água e o fogo é a palavra, a água e o fogo é o Espírito Santo, a água e o fogo é o quê? É a oração. Então olha só, o que diz Atos 2:42, eles se dedicavam ao quê? Ao que eles se dedicavam, irmãos? Ao ensino ou seja, a palavra. Havia o quê? Palavra. Então os apóstolos traziam o ensino, traziam a palavra, aquela palavra que eles receberam de Jesus, eles compartilhavam com o povo ali. Então eles começavam a compartilhar aqueles ensinos, o que eles receberam, como aquele ensino ministrou na vida deles. Mas não era só isso, a Bíblia também diz que eles o quê? Perseveravam na comunhão, na convivência, no partir do pão e o quê? Nas orações. Havia oração, irmãos. Então a água é a palavra, mas o fogo aponta para duas direções. O fogo aponta pelo primeiro para o mover do Espírito Santo. Por isso a Bíblia diz que ele é como o fogo que desce sobre nós. O fogo purifica, o fogo queima, o fogo aquece, o fogo ilumina. Então é o Espírito Santo no meio que vai gerar essa unidade. Não é eu e você que geramos a unidade. Quem gera a unidade é o Espírito Santo. Então aonde há a vida de Deus, ali vai ver a unidade. Paulo fala sobre isso em Efésios 4, 1 e 2. Olha, irmãos, nós devemos manter o vínculo da fé gerados pelo Espírito, pelo que o Espírito nos dá. Então o fogo é isso, é o Espírito. Por isso nós temos que ser uma igreja que caminha debaixo da unção do Espírito Santo, da vida do Espírito Santo, e a conferência do Espírito Santo está chegando aí, irmão, e vai ser céus na terra. Por quê? Porque nós somos uma igreja que cremos na palavra, mas cremos no mover do Espírito Santo. Mas também oração.
A oração, irmão, é o que amolece as pessoas. A oração é que amolece as circunstâncias. Veja bem, a sua oração não muda Deus, mas ela tem o poder de mudar as circunstâncias. A sua oração não muda Deus, mas ela tem o poder de alinhar o seu coração com os céus. A sua oração não muda Deus, mas ela pode amolecer o coração das pessoas, porque as pessoas, irmãos, elas podem resistir à nossa palavra, elas podem ignorar a nossa presença, mas elas não podem resistir às nossas orações. Quando você clama na madrugada, quando você cai nos pés do Senhor, quando você se derrama, os céus se movem em sua direção e na direção daqueles que são o seu alvo de oração, irmão. Então ore, é a oração. Agora veja bem, a batata, ela não vê o fogo, ela não vê a água, mas ela sente o efeito. As pessoas não estão vendo a sua oração, irmão, mas elas estão sentindo o efeito das suas orações, porque não existe oração que não seja respondida pelo Pai. Então, oração, você quer que as suas células sejam purê, tenham unidade, traga a presença do Espírito para a sua vida, traga a presença do Espírito para a vida da sua célula. Ore, palavra, por isso que na célula a gente compartilha a palavra. Lá na célula não é um lugar para você fazer estudo bíblico, lá na célula não é um lugar para você debater teologia, lá na célula é um lugar para você compartilhar a palavra viva de Deus, e como essa palavra ela age em você, ela ataca o seu coração, ela mexe com você, e é nisso que nós vamos sendo edificados, porque você vai vendo a multiforme graça de Deus se manifestando através da palavra. Quarto, descascar e o quê? Amassar as batatas. Então depois que você o quê? Você cozinhou as batatas, elas ficaram ali bem molinhas por causa do fogo e da água. Aí o que você faz? Você escoa ela, não é verdade? E aí você vai descascar as batatas. Você vai tirar as cascas e depois você vai fazer o quê? Amassar. Ei, irmão, eu comprei um negócio bom, um negocinho que você espreme assim, ó. Você coloca a batata lá dentro assim. Sai que fala, rapaz, quero ver, não tem batata que resista a ser amassada depois que ela descascar. Descascar fala do que, irmão? Descascar fala de a transparência e o quebrantamento, são o descascar e o amassar, irmãos. Então, depois de ser cozida, o processo aponta para essa transparência, para essa confissão. O descascar tem a ver com tirar a máscara. Não precisamos tentar parecer alguém super espiritual, super forte, perfeito, irmãos. E a célula arranca nossas máscaras, sim ou não? Porque na célula a pessoa primeiro chega, ela chega super espiritual, não é verdade? Já viu aquele irmão que ele não tem nada para compartilhar de luta, só de vitória? Irmão, essa semana eu orei, estava orando, eu não sei se foi em espírito ou em corpo, mas eu fui ao terceiro céu. Meu Deus. Irmão, o que essa palavra fala no seu coração? Tem alguma coisa que você tem que mudar? Fala, não, eu tenho que mudar, mas fulana, minha mulher tem, pastor. Se ela estivesse aqui hoje. Essa palavra falou tudo com ela. Falou tudo com o meu líder. Você vê que a pessoa, irmão, ela é super espiritual, ela nunca tem nada para compartilhar, né? Ela está muitas vezes usando uma máscara ali de perfeição, de super. Mas à medida que vai convivendo no meio da célula, irmão, essa máscara vai sendo arrancada de nós, o Espírito Santo vai moendo a gente ali, ele vai tirando as nossas máscaras, ele vai nos desafiando a sermos o quê? Transparente. E transparência fala de vida, simplesmente de autenticidade, é sermos realmente quem somos, irmãos, é a abolição de toda hipocrisia, de toda falsidade ou fingimento. Transparência é sermos diante dos homens o que somos diante de Deus, é deixar que os homens nos vejam como Deus nos vê, na nossa fraqueza, na nossa limitação, nas nossas dores, não só nas nossas vitórias, não só nos nossos sucessos, mas a nossa dor. Por isso que Paulo, a Bíblia vai dizer lá em Atos 2,46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com o quê? Alegria e o quê? Sinceridade de coração. Sabe o que significa a palavra sincero? Ela vem de sincera.
Por quê? Porque antigamente, quando faziam os vasos, irmãos, o que acontecia? Esses vasos de barro, ou muitas vezes de porcelana, e levava eles ao fogo, ele trincava. Então ficava aparecendo aquelas marcas do trinco. Então o que eles faziam? Eles pegavam uma cera especial e passavam ali naquele trinco antes de passar o quê? A tinta. Não é? Então, aquela cera, ela cobria os trincados e a tinta vinha então e parecia um estado de perfeição. Mas muitas vezes o vaso, ele estava o quê? Ele estava trincado. Então, quando a Bíblia fala para mim e para você de sinceridade, ela está falando disso de sem cera, de sem maquiagem, irmãos, de sermos realmente quem nós somos, de abrirmos o coração e apontarmos aonde precisamos ser tratados, aonde precisamos ser curados, aonde precisamos ser ministrados por Deus e pelas pessoas que estão à nossa volta. É a confissão que fazemos, não para uma multidão aqui, mas muitas vezes lá para 2, 3 ou 1, olho no olho, coração no coração, e dizemos: ora por mim, porque eu preciso vencer isso na minha vida. Ora por mim, porque eu carrego essas feridas, essas dores, esses traumas, e eu preciso de cura. E a Bíblia diz que para receber perdão eu confesso a Deus, mas é para receber cura eu confesso ao outro irmão, a outra irmã, a quem é de confiança e quem vai ministrar sobre a minha vida. E é assim que nós crescemos. Então o descascar fala disso. Por isso 1 João 1, 6 e 7 diz: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É quando você traz as suas lutas para a luz, as suas dores para a luz, os seus pecados, até mesmo as suas tentações para a luz, é que você recebe perdão, é que você recebe cura. Eu gosto de uma frase do pastor Eibe que diz assim: confesse a tentação para que você não tenha que confessar o pecado chorando. Nós temos que caminhar nesse nível, irmãos, de transparência ao ponto de confessarmos as nossas tentações, para que nós não venhamos confessar os pecados, porque tentação não é pecado. Tentação é uma ação do inimigo para te levar ao pecado. A tentação só se torna pecado quando você consuma o pecado. Mas quando a gente confessa a tentação, isso blinda o nosso coração para que a gente não venha cair no pecado. Então, transparência fala disso. E onde não há transparência, não há vida de Deus. Onde não há transparência, não há como caminharmos em vitória, porque você fica escondendo as suas trevas, você fica escondendo as suas partes sombrias, e enquanto você ficar guardando as trevas dentro de você, elas não vão dissipar, porque o que dissipa as trevas são a luz, irmão. É quando você traz para a luz. Por isso Provérbios diz, Provérbios 28, 13, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra o quê? Agora eu pergunto para você, irmão, você pode esconder o seu pecado de Deus? Não, então não é de Deus que está falando aqui. Porque não há nada que não esteja descoberto aos olhos do Senhor. Então de quem nós escondemos muitas vezes nosso pecado? É um dos outros. É do pastor, é do líder, é do meu discipulador, eu escondo aquilo. O que o provérbio está dizendo? Enquanto você esconder, vai acontecer o quê? Você não prospera, você não avança, você não cresce, mas quando você confessa e os abandona, você encontra misericórdia. Tiago 5,16, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem o quê? Curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. É quando eu confesso. Quando eu tenho coragem para abrir o coração e dizer: olha, a minha luta é essa, ora por mim, ora comigo. Eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma direção. E alguém ali que também caminha, que também tem as suas lutas, mas que também caminha vitória nessa área, vai ministrar algo da parte de Deus para a minha vida, para o meu coração. E assim nós começamos a caminhar. Como praticar a transparência? Primeiro, seja sincero com Deus. Deus já sabe, irmão. Não tenta... Seja sincero, Deus já conhece as suas fraquezas. Você tem que ser sincero com Ele e sincero com você. A minha fraqueza é essa, Senhor, eu preciso ser tratado nessa área. Segundo, abra-se para os outros. Ninguém vai julgar você, querido, por isso você precisa de pessoas maduras na fé, pessoas que estejam caminhando com Deus. Não fica abrindo a sua vida para qualquer um, em qualquer lugar.
Mas procure pessoas que estão tementes a Deus. Você tem uma liderança da parte de Deus sobre a sua vida. Você tem um líder de célula. Procure pessoas com quem você pode dividir as suas lutas, as suas fardas, as suas dores. Terceiro, ande na luz. Fuja das trevas, irmãos. Fuja daquilo que é motivo de tentação. Fuja daquilo que te leva a pecar. Fuja, 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 fuja. Não é covardia fugir, irmão. Na verdade, é um ato de coragem você fugir. José fugiu para não cair. Você está entendendo? Sansão permaneceu e acabou escravizado. Fuja. Olha, estou cortando, estou deletando o contato, estou apagando do histórico, estou saindo fora, porque eu não quero, eu quero fugir, eu vou fugir. Seja um fujão. E para encerrar, eu quero falar para você quais são os poderes. Então você empreendeu como fazer um purê. Agora, qual é o poder disso? O que é essa unidade? O que acontece quando a igreja caminha em unidade? Esse texto que lemos, ela nos fala isso. 4 coisas. Primeiro, é o segredo para vivermos mais milagres. Olha o que diz Atos 2:43. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos o quê? Por que havia muitas maravilhas e sinais, irmãos? Porque era um só coração, um só pensamento, uma só fala. Deus tem uma coisa para você, irmãos, quando a igreja caminha num só pensamento, num só coração, numa só palavra, os céus se manifestam e a glória de Deus opera prodígios, maravilhas e sinais. Segundo, é o segredo para gerar relacionamentos firmes. É na unidade, irmãos. É quando caminhamos juntos e misturados, é que criam-se relacionamentos firmes. Olha só o que diz Atos 2:44. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo o quê? Eles mantinham-se o quê? Unidos. Por que eles se mantinham unidos, irmãos? Porque eles estavam em unidade. Eles faziam parte de uma família. Eles estavam sendo ministrados e ministravam uns aos outros constantemente. Eles perseveravam nessa convivência. É quando nós nos convivemos um com o outro, que nós vamos criando relacionamentos profundos. Porque quando eu compartilho da dor do irmão, e compartilho também das suas alegrias, quando celebro as suas vitórias, e também choro as suas lutas, as suas derrotas, isso vai nos tornando um só coração, uma só alma com aquele irmão. Porque aquele problema passa a ser o meu problema, eu começo a orar com aquilo, eu começo a me derramar diante de Deus com aquilo. Isso vai gerando algo nos céus, irmãos, sobrenatural, poderoso. Terceiro e penúltimo, a prática do purê de batatas é o segredo para atrair as pessoas para Jesus. Já falei disso aqui. Olha o que diz o texto, versículo 46 e 47. Todos os dias continuavam reunir-se no pátio do templo. Partiu o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Verso 47, louvando a Deus e tendo a simpatia, o quê? A simpatia de quem, irmão? Veja bem, a igreja tinha a simpatia da comunidade a qual ela vivia. Você já fez essa pergunta para você, irmão? Eu faço essa pergunta constantemente para mim como pastor. Será que esta igreja, ela desfruta da simpatia das pessoas aí fora? Será que as pessoas falam assim, rapaz, a primeira igreja batida, aquele povo, rapaz, que povo bom, que povo abençoador, que igreja maravilhosa, aquele povo é uma benção, aquele povo serve a gente, aquele povo faz a diferença na comunidade. Ou o povo fala assim, rapaz, aquele povo, aqueles crentes é terrível, aquele povo é horrível. Eu trabalho com um cara lá da primeira igreja, meu Deus do céu, é a mesma coisa de ver o capeta. Ô irmão, isso é horrível. Tem uma frase do pastor Josué Gonçalves que diz assim, quem carrega os céus não pode deixar a marca do inferno por onde passa. Vou repetir. Quem carrega os céus não pode deixar a marca do inferno por onde passa. Que marca você está deixando por onde você passa, irmão? A igreja caía na simpatia. Quando há unidade na igreja, irmãos, a igreja se torna simpática, o povo fala assim, vamos lá para aquela igreja, vamos ver aquele povo. Por quê? Porque aquele povo é um amor, aquele povo é uma unidade, você é acolhido, você é amado, você é aceito, é respeitado. É isso que acontece, a unidade atrai pessoas para Jesus, como a divisão, o rancor, o ressentimento, afasta as pessoas de Jesus.
João 17, 20 e 21 diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo o quê? Que tu enviastes. Como é que o mundo aí fora vai crer em Jesus, irmãos? É através da nossa unidade. Um só coração, um só pensamento, uma só mente, uma só palavra. E por último, a prática do purê de batatas é o segredo para atrair as bênçãos de Deus sobre a igreja. Olha o que diz Atos capítulo 4, versículo 32 e 33. Da multidão dos que creram, uma era o quê? E o coração. E por causa disso, o que acontecia? Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Sabe o que é graça, irmão? Graça é favor, graça é bênção. Quando tem unidade na igreja, a igreja não corre atrás das bênçãos, é as bênçãos que correm atrás da igreja, irmão. Você fica igual no Matrix, tentando se desviar das bênçãos. Meu Deus, bênção, pô, toma. É assim. Mas onde a divisão, irmão, onde a fofoca, onde a murmuração, onde a reclamação, irmão, é o diabo que opera. E aí é só destruição, é só morte. Jesus diz que um reino dividido, o quê? Irmão, eu não sei se o povo não lê Bíblia, meu Deus do céu. Eu fico olhando assim, a Bíblia diz assim, uma casa dividida não o quê? Não subsiste, irmão. Não para de pé. Uma casa onde o casal está lá. A minha família é bênção. Não vai ser, irmão. A Bíblia diz, uma casa dividida, ela não subsiste. Tem que ter unidade. Unidade. Você está entendendo? A grandiosa graça. Porque uma era a mente e um o coração. Irmão, como pastor é isso que eu sonho para a igreja. Um só coração, uma só mente. E uma grandiosa graça sobre nós se manifestando. Nas células, nas celebrações, nos eventos e nas ministrações. Olha o que diz o Salmo 133, do 1 ao 3. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem o quê? Como é bom e o quê, irmão? É bom e agradável. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção, e o quê? Da vida sempre. Aonde a unidade, Deus faz o quê, irmão? Concede a bênção. Querido, eu quero encerrar essa série dizendo para você isso. A comunhão, ela é importante. A unidade, ela faz toda a diferença na vida da igreja. Por isso a minha pergunta para você nesta noite é: você tem trabalhado pela unidade desta igreja? Você tem trabalhado pela comunhão dos irmãos? Você é um pacificador ou você é aquele que coloca lenha na fogueira, irmão? Você insiste na convivência? Não, eu vou estar junto, eu vou fazer para estar junto, eu faço parte, essa é a minha família, essa é a minha igreja. Irmão, não é só porque eu sou pastor desta igreja, mas é porque eu amo esta igreja e eu faço esforço para permanecer na igreja. A coisa mais difícil é eu sair da igreja, irmão. E quando eu saio, na maioria das vezes, eu faço o possível e o impossível para estar no domingo com os irmãos. Porque esta é a minha família. Esta é a minha casa. E eu faço, como dizia minha mãe, das tripas coração, para dar o melhor. Por quê? Porque essa é a minha casa, essa é a minha família. Eu amo. Eu não aceito que fala mal, irmão. É igual família, não é assim? Os filhos têm os problemas dele, mas eu não aceito que fala mal. Eu falo, não, é bênção.
E você e a sua igreja, irmão? Muitas vezes nós somos os primeiros a falar mal, porque as coisas não saíram do jeito que a gente quis, porque a gente acha que a liderança que Deus colocou sobre nós está errada. A gente muitas vezes é incoerente. Você ora por uma liderança, Deus te dá uma liderança, ela te dá direção, aí você faz o quê? Ou você não está acreditando em Deus, ou você não está acreditando na sua oração. Não estou dizendo que é perfeito, irmão, mas estou dizendo que nós caminhamos debaixo da direção do Supremo Pastor, o Espírito Santo, e nós confiamos nele. O purê de batata não depende só do pastor, não depende só do seu líder, depende de todos nós. É você trabalhando na sua célula, para que ela seja um só coração, uma só mente, um só propósito, uma só palavra. É cada um de nós trabalhando. E quando cada um de nós trabalhamos pela unidade da igreja, Deus ordena a bênção e o milagre acontece. Amém? Coloque-se em pé. Vamos orar. Sabe, querido, depois você pode revisitar o canal do YouTube da igreja, pode ouvir essas mensagens. Muitas delas já foram compartilhadas na célula. Mas eu gostaria que você agora abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. E agora você tivesse uma conversa muito sincera com o Espírito Santo. Sabe, querido, não quero apelar para as suas emoções, eu quero apelar para a razão espiritual, para uma revelação espiritual. Talvez você já vá em uma célula, talvez você já tenha sido ricamente abençoado pela vida da célula, irmão. Mas nós precisamos que você passe para o próximo nível, não só de receber, mas também de compartilhar, de repartir, de se permitir ser usado por Deus para abençoar. Deixa o Espírito falar
Senhor, soldados